Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um capítulo 2. Receba tudo que a morte de Jesus lhe proporciona. Sem Jesus, estamos mortas. Isso é verdade em muitos sentidos, porque sem Jesus estamos separadas de Deus. Precisamos da ressurreição de Jesus em nós para sermos justificadas diante do Senhor e vivermos com Ele depois da morte. No entanto, Jesus não só nos dá vida por toda a eternidade, isso já seria motivo suficiente para aceitá-lo. Ele também nos dá mais vida nesta vida, pois ressuscita as áreas mortas de nossa existência terrena de diversas maneiras. Quando tinha por volta de 20 anos, comecei a trabalhar na televisão. Depois de terminar o terceiro ano da faculdade, na University of California, em Los Angeles, eu tinha voltado de uma turnê pelos Estados Unidos, com um conjunto musical famoso e fiz ponta como cantora, dançarina e atriz em programa de TV, populares na época, de música e variedades. Foi por meio das pessoas que conheci nesses programas que entrei no mundo do álcool e das drogas. Nem eu, nem elas usávamos drogas ou bebidas enquanto estávamos trabalhando. Éramos profissionais demais para fazer algo tão irresponsável. Aqueles empregos eram cobiçados e ninguém os colocaria em risco por uma estupidez dessas. Mas nas festas particulares e nos eventos sociais sempre havia álcool e drogas com fartura. E não estavam à venda, devo acrescentar. Pelo menos nunca gastei um centavo por nada do que consumi. No entanto, descobri que as drogas e o álcool proporcionavam apenas um alívio temporário para o vazio emocional que sentia todos os dias de minha vida. Eu precisava de algo permanente. Queria me aproximar de Deus porque achava que só Ele teria poder para me tirar do abismo em que eu vivia, ou melhor, em que perecia. Então, experimentei todas as religiões que consegui encontrar, com exceção da fé cristã. O cristianismo que eu conhecera, em grande parte por intermédio de minha mãe, parecia se encaixar em algum ponto entre o tédio e a maluquice. Embora achasse que toda essa coisa de ser cristão fosse uma ótima ideia, não via nenhum poder na religião. Além disso, acreditava que precisaria deixar de lado todo o intelecto para crer nas doutrinas dos cristãos. E nas poucas vezes que havia ido à igreja, não me sentira mais perto de Deus, nem percebera mudança nenhuma em mim ou em minha vida. Portanto, o cristianismo não era uma opção para mim. Em minha busca por Deus e por uma saída para os sentimentos de rejeição, mágoa, tristeza, medo, depressão, ansiedade e pensamento suicida, entrei de cabeça em uma série de religiões orientais. O Deus pregado em todas elas me parecia frio e distante, a menos, é claro, que se fizesse as coisas que os livros e os líderes da religião sugeriam a fim de transportar para mais perto de Deus. Essas listas de afazeres religiosos eram impossíveis ou simplesmente nunca funcionavam. Pelo menos não funcionavam para mim. A cada decepção, perdia mais a esperança de um dia conseguir encontrar refúgio em Deus. Mergulhei no ocultismo também. Mergulhei fundo. Essa tentativa acabou sendo a mais estranha de todas. Com certeza, eu estava tendo um tipo de experiência espiritual, mas ela estava literalmente me matando de susto. Olhando para trás, hoje reconheço que os seres espirituais com quem me comuniquei, sem dúvida, não provinham do Senhor. Por fim, cheguei ao limite e comecei a pensar que o suicídio era a única forma de acabar com a dor. Tinha pensamentos suicidas persistentes. Não que eu desejasse morrer, só não queria viver daquela maneira. E não conseguira encontrar nenhum caminho que mudasse a mim ou as circunstâncias. Sentia que havia tentado tudo o que conhecia para achar uma saída para aquela infelicidade e nada funcionara.
Naquela época, uma amiga e colega de trabalho cristã, Terry, me convidou para conhecer o pastor dela. Fui porque percebi nela uma qualidade que admirava de verdade. Ela tinha algo que fazia a vida dela dar certo, e o que quer que aquilo fosse me atraía. Para encurtar as coisas, o pastor Jack Highford me levou a aceitar Jesus. Nunca havia sonhado em fazer algo tão maluco. Mas, conforme o tempo demonstrou, foi a melhor decisão que tomei em minha vida. Imediatamente, as coisas começaram a mudar. Senti esperança pela primeira vez na vida. Esperança em um futuro. Esperança em um propósito para a vida inteira. Esperança de libertação de dor, da depressão, do medo e da ansiedade. Sentimentos que eu começara a acreditar que estariam sempre presentes em minha vida. Descobri que, embora não houvesse jeito de eu mudar a mim mesma e as circunstâncias, Deus era capaz de mudar tudo. Isso porque agora eu tinha um relacionamento com Ele por meio de Jesus, seu Filho, que pagara o preço por minha liberdade. Por haver escolhido ter humilde fé em Jesus, preservei o canal pelo qual as bênçãos de Deus poderiam fluir. Mas esse foi apenas o início do aprendizado de tudo que Jesus fez por mim. Aceitar Jesus é só o começo. Não é suficiente apenas aceitar Jesus. É preciso também se lembrar todos os dias de tudo que ele fez por você e admitir isso. O reconhecimento de Jesus como Filho de Deus e seu Salvador lhe proporciona a salvação eterna. Quando morrer, você passará a eternidade com o Senhor. Se isso fosse tudo, já seria maravilhoso bastante. No entanto, Jesus realizou muito mais. É necessário compreender com nitidez toda a amplitude do que Cristo conquistou na cruz e logo do que fez por você. Entenda verdadeiramente as várias maneiras pelas quais ele a salvou. Por exemplo, talvez você saiba que ele a livrou da morte e do inferno, mas sabe e crê de todo o coração que ele também a salvou da enfermidade, da tormenta, da depressão, da falta de esperança, da ansiedade e do medo? Jesus salvou para estar com Deus eternamente e servir aos propósitos dele em tudo aquilo que faz. Cristo a salvou das consequências de viver longe do Senhor e de seus caminhos. A Bíblia se refere a Jesus como aquele que se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Cristo a purifica como uma filha especial para que você faça coisas boas para Ele. O conhecimento e a percepção de que Ele ama você a tornarão mais desejosa de fazer o que agrada a Deus, por causa de Jesus em você. É de importância vital entender tudo que você tem em Jesus. Por quê? Do contrário, não poderá receber essas coisas de maneira plena. Quando as circunstâncias da vida a desafiarem ou quando o inimigo tentar destruí-la com mentiras, você precisa conhecer a autoridade que tem no nome de Jesus. A seguir há uma lista de dádivas que você recebeu por causa da obra de Jesus. Por causa de Jesus, você pode se livrar completamente da culpa. Todas nós sentimos culpa, quer nos sintamos culpadas por coisas que sabemos ter feito de errado, quer nos arrependamos daquilo que deveríamos ter feito melhor. Nossos ombros não foram feitos para carregar culpa. Ela nos faz sentir pesadas e nos esmaga. Muitas de nós temos o anseio de remodelar algumas coisas na vida. Minha lista é longa, pensamos. Se eu tivesse feito aquilo. Ou se não tivesse feito isso. Então aquilo não teria acontecido. Se não for controlada, a culpa que sentimos sobre as coisas das quais nos arrependemos nos destruirá. E até que alguém invente uma máquina do tempo que funcione, não há nada que possamos fazer para mudar tudo o que aconteceu. Podemos nos recusar a pensar a esse respeito, mas a culpa vem à tona em algum momento de qualquer maneira. Ela nos deixa doentes, infelizes, nervosas ou deprimidas.
Quando, porém, aceitamos Jesus, somos completamente purificadas de nosso passado. Isso quer dizer que todos os erros ou transgressões das regras, dos caminhos e das leis de Deus são perdoadas. Nossa ficha fica limpa. Mais uma vez, você pode estar pensando: eu já sei disso tudo. No entanto, eu preciso estar convicta, sem dúvida alguma, de que isso é verdade, em especial quando o inimigo tentar acusá-la ferozmente de coisas que aconteceram em seu passado. A Bíblia afirma: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Perceba que no texto está escrito não há condenação, ou seja, condenação nenhuma. Não está escrito não há muita condenação, nem se você está em Cristo Jesus. Sua condenação é bem pequena. Antes, eles afirmam que não há condenação. Ao aceitar Jesus, ele retira a condenação de todos os pecados e erros de seu passado, libertando-a de toda a culpa. Se você continua a se sentir culpada pelas coisas, depois ainda não recebeu tudo aquilo que a morte de Jesus tem a intenção de lhe proporcionar. Se você aceitou o Senhor e ainda se sente culpada quanto ao passado, leve isso a Deus e diga: Senhor, ainda sinto uma culpa imensa em relação ao que aconteceu no passado. Ajuda-me a viver em teu pleno perdão e a conseguir me perdoar. Tira de mim esses sentimentos de culpa. Ele ouve essa oração e tira a culpa de você, porque Jesus pagou o preço para que isso acontecesse. Se fizermos algo errado depois de aceitar Jesus, ele nos oferece uma saída da condenação por meio da confissão do erro e do arrependimento. Arrepender-se significa decidir se afastar do erro e nunca mais voltar a cometê-lo. É importante saber que o inimigo sempre nos fará sentir condenação por nossos erros. O Senhor, em contrapartida, nos leva à convicção do erro. Há uma grande diferença entre as duas atitudes. A condenação leva à paralisia e à morte. A convicção leva ao arrependimento. A confissão ao perdão e à vida. Muitas vezes continuamos a viver em condenação. A culpa nos suga a vida e não devemos permitir que isso aconteça. Precisamos reconhecer que a condenação é um dos meios usados pelo inimigo para tentar nos separar de Deus. A barreira de separação, porém, não vem do Senhor. Nós mesmas a colocamos. Quando nos sentimos culpada por algo, nos escondemos de Deus. Não queremos estar diante dele, por isso não oramos com a frequência ou a eficácia necessária. A única maneira de cessar esse ciclo é limpar nossa ficha por meio da confissão e do arrependimento. Por causa de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você. Ao aceitar Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. O poder de Deus flui por meio do Espírito Santo e você tem acesso a esse poder porque ele reside em seu interior. Por causa de Jesus, a vida eterna ao lado dele está garantida. Quando Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, ele derrotou o poder da morte sobre você. Ao aceitá-lo, você também recebe a vida ressurreta, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Deus promete ressuscitá-la quando você morrer, e a habitação do Espírito Santo em seu interior é a garantia de que ele cumprirá essa promessa. Além disso, você tem acesso ao poder de ressurreição sempre que enfrentar a morte no dia a dia. Em seus relacionamentos, em sua saúde, nas finanças, no trabalho, em seus sonhos e em suas habilidades. Além de Deus ter o poder para ressuscitar um corpo morto. Ele é capaz de ressuscitar qualquer área morta de sua vida. Ele é o único que pode lhe conceder vida antes e depois da morte. Por causa de Jesus, sua herança é a mesma que ele recebe.
Quando aceita Jesus, você se torna filho de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória, ser co-herdeira com Cristo significa que tudo aquilo que o Pai deu ao Filho, ele também lhe dará. Por causa de Jesus, você pode ver o reino de Deus. Não podemos ver nada da perspectiva de Deus sem aceitar Jesus. Podemos acreditar que todo o coração que somos iluminadas, de todo o coração que somos iluminadas, mas sem aceitar Jesus e receber o Espírito Santo de Deus, somos cegas e espirituais. Assim que o Espírito Santo habita em nós, adquirimos a capacidade de ter o discernimento divino. Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nem mesmo todo o intelecto do mundo lhe permitirá ver o Senhor e seu reino. Por causa de Jesus, você pode ir além de suas limitações. Jesus capacita a fazer aquilo que não conseguiria realizar sem ele. Cristo disse: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ele não ajuda você a simplesmente sobreviver. Deus a capacita a se libertar das coisas que impedem de ser tudo aquilo que ele planejou. Por causa de Jesus, você tem esperança de cura. Jesus é quem cura. Ele não se apresentaria para curá-la se não soubesse o que necessita ser curado. Esse é um aspecto tão importante do que Jesus faz que dediquei um capítulo inteiro a isso no livro. Por causa de Jesus, você pode desfrutar mais plenitude de vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e tenham plenamente. É importante frisar que ter plenitude não implica ser rica, famosa e cheia de realizações. Significa que Cristo nos dá mais do que precisamos. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Por causa de Jesus, você se torna uma nova pessoa. Todas nós precisamos de uma segunda chance, de um novo começo. Poder deixar o passado para trás e se tornar uma nova pessoa é um dom miraculoso. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Quando você aceita Jesus, está destinado a se tornar mais semelhante a Ele. Como ter certeza de que aceitei Jesus? O relacionamento com Deus é o alicerce sobre o qual você pode construir uma vida de liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro. Ele começa quando você aceita Jesus e seu relacionamento com Deus se estabelece com firmeza. Pedro disse acerca de Cristo: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus nos dá a salvação porque temos fé nele, não por causa das coisas boas que fazemos. Ele morreu por nós porque somos pecadoras, não por sermos perfeitas. Portanto, podemos nos achar a ele de maneira que estamos. Ele deseja que nos aproximemos com humildade, cientes de que ele fez tudo e de que não fizemos nada para merecer a salvação, pois vocês são salvas pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Você aceita Jesus porque Deus Pai a está atraindo para si. Jesus declarou: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trair, e eu o ressuscitarei no último dia. Aceitar Jesus não é algo que acontece por acaso num dia feliz. Não é um acidente. Se você deseja aceitar Jesus, dê estes 4 passos simples. 1. Creia que Jesus é quem ele afirmou ser.
Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diga: Jesus, creio que tu és o Filho de Deus, como disseste ser. 2. Declare que Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Diga: Jesus, creio que deste tua vida na cruz e que ressuscitaste dos mortos a fim de viver eternamente, para que eu pudesse ter vida eterna contigo. 3. Confesse e arrependa-se de pecados e erros. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrepender-se significa se afastar do pecado e não ter a intenção de voltar a ele. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Diga: Senhor, confesso meus pecados e minhas falhas e me arrependo. Peço que me ajudes a viver nos teus caminhos agora, para me tornar tudo aquilo que me criaste para ser. 4. Peça a Jesus que vive em você e que encha com seu Santo Espírito. Agradeça a Ele por ser agora uma filha de Deus. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Diga: Jesus, peço que entres em meu coração e me enchas com teu Espírito Santo, para que eu me torne o que me criaste para ser. Obrigada por me perdoares, por me garantires uma posição como filha de Deus, por me dares vida eterna ao teu lado e uma vida melhor hoje. Se fez essa oração de todo o coração pela primeira vez, demonstrando que aceitou Jesus, você foi adotada na família de Deus. Foi perdoada, está liberta da morte, tanto agora quanto eternamente, e tem um futuro garantido com o Senhor. Escreva a data de hoje em sua Bíblia para sempre se lembrar deste dia. Essa é a decisão mais importante de sua vida. Jesus realizou tanto por nós, mas muitas vezes agimos como se isso não fosse verdade. Vivemos como se não tivéssemos esperança, como se Ele não proporcionasse cura nem fizesse mais milagres, como se não fôssemos uma nova pessoa e não pudéssemos ter plenitude de vida de forma alguma. Permitimos que a culpa pese sobre nós. Temos medo da morte e vivemos sem autoridade, porque não cremos que somos verdadeiramente filhas de Deus e que seu Espírito habita em nós. Não deixe isso acontecer com você, a despeito do que se passa em sua vida. Lembre-se de que a salvação não é apenas algo que Jesus fez por você, é também Jesus vivendo em você. Portanto, você tem tudo de que precisa para enfrentar seu passado, presente e futuro. Agora é o poder da oração. Se concentra e vamos fazer junto. Senhor Jesus, sei que vieste buscar e salvar o que estava perdido. Obrigada por veres que eu estava perdida e por me salvares para ti teu propósitos. Obrigada porque morreste por mim. Por isso tenho a vida eterna e teu sangue me purifica de todo pecado. Agora posso viver livre da culpa e da condenação. Creio que debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Obrigada, Jesus, por eu ser co-herdeira contigo de todas as bênçãos do Pai Celestial. Obrigada por me reconciliares contigo. Obrigada porque tenho o Espírito Santo dentro de mim e não sou mais controlada pela carne. Obrigada porque tenho acesso a uma vida de esperança,
cura, poder, amor, liberdade, realização e propósito. Ajuda-me a compreender tudo o que realizaste na cruz. Permite-me viver como a nova criação que me fizeste para ser. Auxilia-me a ver a vida de sua perspectiva. Ensina-me a receber tudo que tua morte me proporcionou. A partir de agora, tudo que eu fizer em ato ou palavra, ajuda-me a fazer em teu nome. Jesus, dando graça a Deus, ó Pai, por meio de ti. Em nome de Jesus. Amém. Só colocando um comentário. Se você está perdida, é esse momento agora que você precisa procurar. É esse momento agora que você precisa sentir e ter fé. E conversar com Ele. Conversa com Deus Pai. Conversa com Cristo, com Jesus Cristo. Conversa. É só conversar. Da mesma forma que você conversa com seus amigos, com seus familiares, conversa com eles. Conversa. Eu conheço uma pessoa que ela faz cartas. Ela faz cartas com a intenção de que essas cartas sejam para Deus. E ela escreve o que ela falaria, ela escreve. Então, isso é uma coisa que ela se sentiu bem para ela. Então, se você está começando ou se você está procurando, você comece agora, faça agora. É aos poucos que você vai sentir, né, essa alegria, essa energia, essa fé que você precisa, tá? E é isso, tá? A gente fica pro próximo capítulo. Se vocês quiserem fazer algum comentário, façam nos comentários abaixo, ok? Muito obrigada e fiquem com Deus.